Pois é, Elisa, a gente lembra que para aquelas pessoas que estavam acampadas no quartel-general do Exército aqui em Brasília depois que Bolsonaro perdeu as eleições de 2022, mas não participaram efetivamente da invasão e da depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, essas pessoas tiveram a oportunidade de celebrar um acordo com o Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República propôs o chamado Acordo de Não Persecução Penal, que é basicamente um compromisso que o réu assume de cumprir ali alguns requisitos, né, algumas medidas, em troca de não ser processado. E aí, esses processos estão correndo, né? Muitas das pessoas preferiram não aderir a esse acordo com o Ministério Público, mas outras acabaram vendo ali que poderia ser uma opção interessante para escapar, por exemplo, de uma pena de prisão. Né? Então, o que tem acontecido agora é o seguinte: à medida em que essas pessoas vão cumprindo esses requisitos que foram estabelecidos pelo Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes vai declarando extinta a punibilidade dessas pessoas. Na prática, é como se essas pessoas estivessem agora já sem nenhuma pendência com a Justiça, né? Então, só para citar alguns exemplos dessas providências aí, dessas medidas que esses réus tiveram que cumprir devido ao que assinaram lá com o Ministério Público. Pagamento de uma multa, prestação de serviços à comunidade, proibição, por exemplo, de usar redes sociais, participação em um curso sobre valores democráticos e Constituição brasileira. Então, as defesas dessas pessoas, à medida em que todos esses requisitos são cumpridos, pagaram todas as parcelas da multa, colocaram ali o atestado de participação no curso sobre democracia, colocaram também o atestado de prestação de serviço à comunidade. Isso é comunicado ao juízo, no caso ao Supremo Tribunal Federal, e cabe ao relator declarar, então, a extinção da punibilidade, né? A declarar que essa pessoa não vai mais responder por esse crime na justiça, nem vai ter nenhum tipo de condenação a respeito desses atos, né, de envolvimento no acampamento golpista aqui em frente ao quartel-general do Exército. Então, isso tem acontecido com uma certa frequência. Só a título de curiosidade, na semana que antecedeu o Natal ali, no mesmo dia teve 4 decisões semelhantes do ministro Alexandre de Moraes, declarando então atestando o fim desses processos para esses réus que cumpriram integralmente os acordos firmados com o Ministério Público. Moraes detecta ali que todos esses compromissos foram cumpridos e notifica as defesas desses réus, né, e também os juízos, né, das varas dos municípios onde moram esses investigados, que agora já nem são investigados mais, né, Elisa? Agora, por terem cumprido o acordo com o Ministério Público, eles estão, então, quites com a Justiça, vamos dizer assim. E só para ilustrar, a primeira turma do STF homologou, até o momento, 564 acordos de não persecução penal, esses acordos que são oferecidos pela Procuradoria-Geral da República. O balanço divulgado pelo Supremo também afirma que esses acordos resultaram em mais de 3 milhões de reais arrecadados com as multas que foram pagas em razão desse acordo. Esse dinheiro de mais de 3 milhões de reais deve ser usado para ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos que foram causados com a depredação, né? Essas cenas que a gente vê agora na tela, a depredação tanto do Palácio do Planalto quanto do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, que foi o prédio mais prejudicado naquela ocasião. E lembrando que esse acordo não foi oferecido para todo mundo, né, Elisa? Aqueles que foram acusados de crimes mais graves, como essas pessoas que de fato invadiram as sedes dos três poderes, usaram de violência para deteriorar ali, né, danificar o patrimônio público, essas pessoas não tiveram direito, não tiveram a oferta, né, de celebrar um acordo. Elas foram alvos de um processo criminal que resultou aí em uma série de condenações e que a gente vê agora todo esse debate voltando a respeito da dosimetria das penas, mas são penas que são bastante severas, né? Tem gente pegando aí 13, 14, 15 anos de prisão devido à participação nos atos de 8 de janeiro. Mas para aquelas pessoas que apenas estavam acampadas ali no quartel-general do Exército, participando do acampamento que é considerado
a gênese, né, o ponto de partida da marcha que veio até aqui, a Praça dos Três Poderes em Brasília, para essas pessoas que apenas ficaram lá, mas não se deslocaram para os atos de depredação. Essas pessoas tiveram esse benefício, assinaram acordos com o Ministério Público, cumpriram todos esses requisitos e agora estão sem pendências, né, Elisa, com a Justiça e podem, inclusive, voltar a usar as redes sociais, né? Essas proibições também acabam caindo com o cumprimento desse acordo. Mais uma repercussão aí dessas investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.